Então, no domingo eu estou trabalhando temas ligados à psicologia espiritual. E nós vamos ver hoje a hipnose coletiva. Eu vou lendo e fazendo alguns comentários. Certa vez ouvi: quem domina o teu tempo domina a tua mente. Não sei quem é o autor desta ideia, mas ela esconde grande verdade. Vou repetir: quem domina o teu tempo domina a tua mente. Nós estamos hoje num mundo onde temos muito estímulo visual, estímulo sonoro, temos o WhatsApp. Isso significa que tem muita gente disputando uma mercadoria muito importante. E essa mercadoria somos nós, o nosso tempo. Então nós estamos hoje sendo disputados pelo grande mercado, pela grande mídia. Por quê? Porque se a mídia souber o nosso jeito de ser, o nosso potencial de compra, nós nos tornamos refém da própria mídia. É costumeiro recebermos panfletos, propagandas direcionadas para nós. Hoje, quando eu abro o YouTube, o WhatsApp, quando me vem uma propaganda é para pessoas acima de 50 anos, porque eles já sabem que eu tenho 50 anos, porque eu fiz o meu cadastro. Então é comum ver remédio, ver tratamento dentário, porque eles conhecem o meu perfil e, sabendo o meu perfil, eles direcionam. Para outras pessoas, eles mandam informação sobre gravidez, sobre filho. Então eles fazem com que, de acordo com o costume de assistir da pessoa, do que a pessoa gosta de acessar, pela idade da pessoa, eles direcionam a propaganda adequada para essa pessoa. O objetivo: nos manipular. Principal motivo: nos manipular para que a gente compre, para que a gente consuma alguma coisa. Mas também tem aqueles que, sabendo o nosso perfil, eles nos induzem a um partido político ou outro, para que também nos direcione psicologicamente para o interesse econômico que eles querem vender. E acabam vendendo também, porque de tempos em tempos nós temos eleição. E se eles conhecem o nosso perfil, sabem como atuar para que a mensagem do político seja de acordo com a mensagem que a gente tem interesse. Clube da Luta foi um filme de grande audiência que teve a capacidade de mexer com a cabeça de milhares de pessoas. Após esse filme foram criados clubes da luta em diversos países. Ou seja, os filmes têm a capacidade de nos influenciar para que a gente queira copiar o que está no filme. Então, um dos manipuladores da mente humana, um dos elementos de hipnose coletiva está na mídia, na televisão, nos filmes. Há muito que a indústria do entretenimento, Hollywood principalmente, ela manipula a mente das pessoas de maneira política, a fim de favorecer os Estados Unidos, favorecer o jeito americano de ser, como se o jeito americano de ser fosse o mais correto. E aí a gente vê, por exemplo, este filme Clube da Luta, que foi uma película, foi um filme que fez com que muitas pessoas criassem clubes da luta espalhados no mundo inteiro, porque as pessoas têm necessidade de se organizar em sociedades, em grupos de pessoas que pensam a mesma coisa. Nós temos sede, necessidade de aceitação. E nada melhor do que encontrar o nosso próprio grupo. Assim como nós temos grupos do grupo da luta, temos outros tipos de grupo. Nós formamos comunidades, organizações que pensam de maneira igual, que se apoiam mutuamente. No Brasil, nós tivemos o fenômeno do Bolsonaro. Acho que não houve nenhum político que conseguiu juntar tantas pessoas, até divergentes, mas que tinham o ideal, primeiro, de acabar com a corrupção, acabar com o desequilíbrio econômico. Tanto um partido político como o outro tem a necessidade de chamar para si a população, dizendo: eu sou bom, os outros são criminosos. E mesmo assim, a gente sabendo disso, mesmo assim, existem grandes organizações que investem milhares de dólares, uma quantia absurda, para quê? Para que as pessoas continuem refém de determinado partido, de determinado político, porque eles, os políticos, eles se aproveitam deste recurso pessoal, ou seja, esse recurso político,
para continuar vendendo a marca deles. Os próprios políticos favorecem com leis, com decretos, fazendo com que eles continuem com o monopólio, com o domínio do mercado. Então existe uma manipulação, tanto de um grupo quanto de outro, tanto da esquerda quanto da direita, para se manter no poder e conquistar mais dinheiro. O livro O Sofrimento do Jovem Werther, de John Watts Van Gold, de 1774, influenciou inúmeros jovens a atentar contra a própria vida. No drama, o protagonista narra um amor impossível que termina com o suicídio do personagem principal. Na época, os jovens se vestiam como os personagens e copiavam falas e gestos presentes no livro. Então, esse aqui é mais um exemplo que a gente tem de dominação em massa. Dessa vez não foi o filme que dominou massas, mas um livro. Na época, 1774, para ser mais exato, os jovens gostavam de ler. Hoje em dia o costume caiu, mas antigamente a diversão era a leitura. E quando os jovens começaram a ler esse livro de Goethe, o que eles encontraram? Encontraram um personagem carismático que conquistava as mulheres e que se apaixonou por uma em especial. E essa o recusou, e o caminho que ele encontrou foi tirar a própria vida. E o que aconteceu quando os jovens começaram a ler essa obra? Começaram a se vestir como os personagens da história. E o pior, começaram a caminhar para o suicídio. Houve um suicídio em massa em função da leitura deste livro, mostrando que a mente nossa é sugestionável, que nós somos influenciados pelo aquilo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente vê. Então nós temos que ter muito cuidado com as informações que chegam até nós. Temos que criar um senso crítico, considerando que nem tudo que nos dizem é verdadeiro. Temos de ter cuidado. E a gente observa a orientação do próprio Cristo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque existem falsos padres, falsos pastores, falsos profetas, falsos cristos, e muitos deles estão espalhados por aí, vendendo uma ideia falsa, induzindo as pessoas ao crime, ao erro, ao desequilíbrio de toda espécie. Então nós temos de ter o senso crítico. Então não adianta ter um político de estimação, não adianta ter alguém que nos fale o que é para a gente fazer, qual é o caminho certo. Nós temos a bússola interna chamada consciência e dela devemos nos servir sempre que for possível, para não sermos manipulados. Em 7 de abril de 2011, em Realengo, Rio de Janeiro, jovem de 23 anos invadiu a escola municipal Tasso da Silveira, matou 12 adolescentes e feriu outros 22. Segundo a imprensa, o gatilho para o tamanha barbaridade foi um jogo de videogame. Igual a esses jovens, outros assassinos surgem na América do Norte, que promovem outros massacres motivados por filmes e games de conotação violenta. O problema está no indivíduo que responde de forma equivocada à hipnose coletiva. Nós vivemos uma época de hipnose coletiva, que os jovens estão sendo manipulados através dos jogos, dos filmes, do que eles veem no WhatsApp, no TikTok, do que eles recebem diariamente. E o que acontece? Em Realengo, voltando a dizer, no dia 7 de abril de 2011, um jovem entrou armado e, como se estivesse num jogo de videogame, ele saiu atirando nas pessoas. Matou nesse dia, na hora, 12 pessoas e deixou 22 pessoas feridas. O que passava na mente desse jovem? Ele possivelmente vivia algum drama pessoal, falta de aceitação, falta de reconhecimento. E aí ele foi pelo caminho mais fácil, comprar uma arma e assumir as ideias que ele assistia no jogo de videogame e colocar em prática aquela vida ilusória dos filmes e do videogame, e saiu matando. Se fosse só esse caso, não haveria problema. Quer dizer, é um problema sério, alguém matar outra pessoa
principalmente por causa de jogo de videogame e por causa de cinema, de filme. Mas isso que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, acontece quase que anualmente nos Estados Unidos. Não é raro ouvir notícias de que algum jovem, algum rapaz, algum homem adulto também, invadiu uma escola e saiu matando crianças e adultos. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade manipulada, onde não existe idade para essa manipulação. Nós pegamos uma criancinha pequena dessa, botamos ela na frente de um computador, damos um celular para ela, põe na frente de uma televisão e elas vão assistir desenho. E a gente pensa que as crianças estão seguras, mas nem sempre as imagens que a gente vê no desenho é uma imagem para criança. Às vezes é um desenho, mas a gente vê todos os problemas sendo resolvidos na violência, como se a violência fosse argumentação, como se a violência solucionasse alguma coisa. Nós vemos, por incrível que pareça, para as nossas crianças o consumo da cerveja como desejável. Quantas vezes a gente pega um desenho de para uma criança que ela está burlando a lei tentando comprar cerveja. Há pouco tempo atrás eu estava vendo aquele filme Shazam, que deveria ser para criança. O menino, acho que 12 anos, ele se transforma num super-herói, em Shazam. E uma das primeiras coisas que ele faz, com aquele corpo modificado, é entrar numa loja para comprar cerveja. Então, na infantilidade dele, na mente dele, a cerveja seria alguma coisa boa, quando não é. Tanto é que depois que ele sai da loja e prova da cerveja, primeiro ele enfrenta bandido, bate nos bandidos. E depois, quando ele sai da loja e prova a cerveja, ele não gosta da cerveja. Ele é defrontado com a realidade. Que existe uma propaganda falsa, uma indução da criança, do jovem para o errado. Mas ele não tem maturidade para isso. Quem tem a maturidade são os pais. E muitas vezes o pai desatento, desprevenido, ele pensa, meu filho está seguro dentro de minha casa, assistindo uma televisão, vendo um videogame, jogando um videogame, vendo celular, TikTok e outras mídias que tem, e não sabemos a quantidade de lixo que eles estão consumindo. Assim como eles consomem, nós consumimos também e não percebemos, porque existe um algoritmo, um estudo dentro da máquina que vai analisar o nosso costume e fazer com que seja oferecido cada vez mais daquilo que a gente gosta. E quando a gente vai perceber, junto com o que a gente gosta, começa a aparecer propagandas, ideias ideológicas, existe a pornografia, a indução ao sexo, ao desequilíbrio de toda sorte. E quando a gente vê, a gente começa a achar natural o palavrão, a droga, o sexo desequilibrado e perdemos controle da nossa própria vida. Então existe sim uma hipnose coletiva e que não é de hoje.